número 7, pode ser do 7 em diante. O texto, põe no 6. Põe o 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. há alguns discípulos que vão dizer que a primeira pesca maravilhosa é a pesca do chamamento de Pedro para discípulo do Senhor. A primeira multiplicação, ou seja, essa primeira pesca, é Jesus chamando a Pedro. Só que o que Deus me deu no altar aqui é que o Senhor está derramando um nível de unção sobre esse ministério, baseado no versículo 7. Pedro entende, põe o 6 para a gente contextualizá-lo. Pedro entende aquilo que Jesus havia dito. Ele diz: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E aí, à medida que ele lança, o versículo diz que eles apanharam grandes quantidades de peixe. Me ajuda, eles apanharam. Vamos lá, nova unção. Eles apanharam e rompiam-se-lhe as redes. É isso? Aí o versículo 7 vai dizer o seguinte: Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Pegou ou não pegou? O que Deus vai fazer é tão grande que tem que tocar, tem que dividir, entende? O que Deus vai fazer é tão grande que você vai estender a mão. Tem alguém aí para você estender a mão? Tem alguém para você? Tem alguém do teu lado aí para você estender a mão? Faz um sinal, faz um sinal. Quando você aprender a dividir o que Deus separou para você, quando você, eu repetir, quando você aprender a compartilhar no que Deus tem para a tua vida, você está no tempo certo, você está no momento certo, você está no grau de maturidade certa. Então entenda algo que Deus libera para você e para a tua casa e para a tua família. É tempo de grandes sinais, é tempo de compartilhamento. O que Deus vai fazer na tua vida vai sobejar para a vida dos teus. Você toma posse disso? Você toma posse disso? Vai sobejar. Segura um pouquinho. Quando você vai num restaurante e que você acaba de comer e que ali fica o resto da comida, é o que sobrou. Na grande maioria das vezes a sobra você não traz para casa, sim ou não? Você não traz sobra para casa. Agora, quando parte da comida nem foi tocada, você vira para o garçom e diz assim: olha, embrulha para mim. Sobejar é diferente de sobrar. Sobrar é aquilo que vai precisar ir para o lixo. Sobejar é aquilo que vai ter condições de ser armazenado. Então Deus vira para nós nesse tempo e diz: o que eu vou fazer com você. Escuta, irmãos, porque isso é profético para a tua vida. O que eu vou fazer através de vocês vai ser tão grande que vocês não vão ter condições de segurar sozinhos. Se não dividir, vai a pique. Se não dividir, a embarcação naufraga. Então essa noite é a noite de fazermos sinais.
eu vim hoje para te dizer, se você se movimentar, o céu vai se... Acabei aqui, a pastora Deise me passou que a Nélia teve alta hoje à tarde. Bate palma para Jesus. Segundo Samuel, capítulo de número 6. Versículo 12. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu te aguardo. E o texto diz assim, ó. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Versículo 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Vamos orar. Deus e Pai, continua falando conosco. É o que eu quero te pedir no nome de Jesus, Deus. Nós já falamos tantas coisas aqui movidas pelo Teu Espírito, Senhor. E que esse pedaço de hoje, Deus, que não é a conclusão, o dia principal, Senhor, Teus filhos vão entender, vai ser amanhã, Senhor. E baseado que no outro dia também trata-se de um feriado, Deus, nós vamos ter condições aqui de poder Te adorar de forma mais intensa, Senhor. Mas continua falando conosco, Deus. Continua falando conosco. É o que eu te peço no nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Desse momento da vida de Davi, nasce os Salmos de número 24. E através dos Salmos de número 24, nós vamos compreender algumas coisas. O versículo 1 e 2 do Salmo de número 24, ele fala a respeito da criação, ou melhor dizendo, da adoração ao Criador por meio da contemplação. O versículo 1 e 2, o texto diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Contemplando tudo que Deus fez. Adoração através por meio da contemplação. No versículo de número 3 até o versículo de número 6, nós vamos ver que esse texto fala da adoração ao Criador por meio da consagração. E o texto diz o seguinte:
Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Esse texto fala da adoração do versículo 3 ao versículo 6, ao Criador por meio da consagração. Você vai ver perguntas que na verdade eram um convite para que o povo se consagrasse, mas mostrando também as qualidades apropriadas que eram necessárias para que se consagrasse. Mas eu não vou aqui falar mais a respeito disso. Do versículo 7 ao versículo 10, fala a respeito da adoração do rei por meio da celebração. E o versículo diz o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Os sacerdotes perguntavam e os adoradores respondiam. Então não era simplesmente o povo que respondia, eram os adoradores que respondiam. Então a pergunta é feita através dos sacerdotes, e o povo então, numa classe desse povo, os adoradores é quem respondia. E nós estamos então tentando entender e te mostrar que no versículo 7, também no versículo 9, vai falar a mesma coisa, ou bastante parecido, porque fala de dois tipos de portas. Eu te expliquei que no versículo 7 fala da descida de Cristo, depois que ele ressuscita ao Hades, e lá então essas portas, um lado da porta, aqueles que sofreram condenação, do outro lado, aqueles que estavam no seio de Abraão. E o texto é muito claro, porque o texto diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Eu estudei algo hoje, que até as portas, os umbrais das portas, quando Cristo se apresenta, até os umbrais das portas, eles adoram ao Senhor. É uma coisa meio louca, porque eu vou te mostrar hoje, em Isaías, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 3, que algo acontece com os umbrais das portas, quando os querubins, os serafins, eles dizem: santo, santo, santo. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Esse texto mostra que os umbrais se movimentam através da adoração. Deixa eu repetir isso para você que está muito calado aí no teu lugar. Esse texto mostra que os umbrais se movimentam através da adoração. Então repita comigo: todas as vezes que eu adoro ao meu Deus, há um movimento que começa na terra e que invade os céus, e que os céus recebem, e quando recebem eles também se movimentam. Você está entendendo? Diga amém. Quando eu digo eles, eu estou falando de 3 céus: o firmamento, aonde todo mundo tem acesso através da sua visão; a região celestial, aonde só se chega através de jejum e oração; e o 3º céu, o lugar da habitação do nosso Deus. Então Deus vira para nós, nova unção, e diz: se essa igreja me adorar, se essa igreja se movimentar, se essa igreja me buscar,
Se ele me buscar, se ela me adorar, deixa eu repetir, porque quando você começar a adorar, eu paro. Se ele me buscar, se ela me adorar, se ele entender que através da adoração dele há um movimento que começa na terra. Você pode abrir, você tem fé, você pode, toca na pessoa do teu lado e diga assim: essa noite é a noite de adoração. Deus está te chamando para adorar. Esqueça a tua dor, esqueça as tuas lutas, esqueça as tuas adversidades e abra a tua boca e diga santo, vai. Santo, diga santo. Abra a boca na unção e diga santo. Diga santo, mais uma vez, diga santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Ofereça para Ele o melhor das suas palmas. E nós vimos, voltando ao capítulo 6, no versículo de número 12 do segundo livro do profeta Samuel, nós vimos que Davi tem um desejo enorme de trazer a arca da aliança. Nós acompanhamos ontem no domingo que alguns vão dizer que Davi, como diz o texto, quando ele ouve que o Senhor abençoara Obed-edom, alguns vão dizer que Davi, enciumado, ele agora quer a arca da aliança, quer trazê-la para a casa de Davi. E eu mostrei para vocês ontem que não é nada disso que acontece. Quando Davi ouve, ele se alegra. Repita comigo: quando Davi ouve que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom, ele se alegra. Por quê, pastor? Porque ele percebe que a ira de Deus havia ido embora, e que havia ido embora, e que estava dando agora, naquele momento, estava dando lugar à alegria. Então repita comigo todas as vezes que a ira de Deus vai embora, ela dá lugar à alegria. Olha para mim, por favor. Eu não sei o que você tem vivido, mas deixa eu te falar de novo. Chega de choro, chega de tristeza, chega, por favor. Entenda isso hoje. Chega de altos e baixos, chega de desequilíbrio, chega de um dia tu está bem, no outro tu está muito mal. Mas a Bíblia fala do dia mal, falei sobre isso, mas ela fala da armadura de Deus. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Ela está dizendo para você, é um tempo de você ser cristão de verdade. É um tempo de você ser um homem de Deus de verdade, mulher de Deus de verdade. Esse é o tempo que Deus quer de nós. Um tempo de integridade, um tempo de busca, um tempo de renúncia, um tempo de separação, um tempo de deixarmos de lado as meninices, sabe, coisas tão bobas, tão supérfluas, tão sabe, tão simples. O que tem te tirado da presença de Deus? O que tem te afastado da casa do Pai? Fala para mim. Coisas simples demais. Deus está olhando, está dizendo: eu não posso dar, eu não posso fazer porque ele é menino, ela é menina. Eu não posso abençoar porque ele é menino, ela é menina. Chegou um tempo em que Deus quer pegar-nos e fazer-nos maduros. Deus está derramando sobre nós um nível de maturidade. Está doendo, tu está glorificando. As coisas não estão acontecendo da forma que você espera, tu está glorificando. As coisas não estão, sabe, a porta está fechada, tu está glorificando. Porque a porta que precisa estar aberta é a porta do teu coração. Se essa porta estiver aberta a qualquer momento, vai ter festa aí dentro. Não abra a tua boca para murmurar. Não abra a tua boca. Deus está dizendo: esse tempo, fala a eles, Alexandre, esse tempo é tempo de adoração. Mas eu larguei isso por aquilo, eu abri mão disso por causa disso. É desse jeito. Para ver o poder de Deus tem que sacrificar. Tem que oferecer a Deus aquilo que te custe.
Davi, quando ele chega na eira de Araúna, quando ele chega naquele lugar, aquele homem vira para ele e diz assim: meu Senhor, tem tudo aqui, tem bois, tem terra, tem tudo, eu abençoo. Davi diz: não, eu jamais seria capaz de dar ao meu Deus aquilo que não me custasse. Eu quero pagar devidamente pela terra, pelos bois que vão ser sacrificados, pelos cordeiros. Deus está dizendo: esse tempo é tempo de sacrifício. Esse tempo é tempo de Deus virar para nós e dizer: os verdadeiros adoradores são aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Tu não adora quando tudo vai bem, tu não adora quando as coisas funcionam na tua vida. Tu é um adorador nato, tu é um adorador por natureza, está no teu DNA. Então, em nome de Jesus, escuta, porque eu já vou parar daqui a pouco hoje, porque a fatia melhor do bolo vem amanhã. Mas eu quero dizer para você: se você aprender a levantar a tua mão, se você aprender a erguer a tua cabeça para o alto, tá tudo dando errado, mas tá tudo dando errado na ótica humana. Na ótica de Deus não é semelhante à ótica humana. O que Deus vê, o homem não tem condições de ver. Tem alguém do teu lado? Deus manda eu dizer: a porta vai se abrir. A porta vai se abrir. A porta vai se abrir. Toca, Yascla, toca nele, toca. A porta vai se abrir. O Espírito Santo diz assim: diga a eles: a porta vai se abrir. Diga a eles: tenha calma, a porta vai se abrir. Diga a eles: tenha calma, o milagre vai acontecer. A igreja do passado, ela dava culto em ações de graças antes do milagre. Pergunta para a pessoa do teu lado: tu tem coragem de dar um culto lá na tua casa, você com a tua família, todo mundo de joelho, dizendo: Deus, nós não estamos vendo nada, nós não estamos vendo nada, mas nós acreditamos tanto no teu poder, nós acreditamos tanto no Deus que nós servimos. O laudo chegou e o laudo deu, meu Deus, que a cirurgia vai precisar ser marcada, mas eu não vivo pelos laudos humanos, eu não estou baseado nos laudos dos médicos, eu estou baseado no laudo que o Senhor vai dar. Então, nós não estamos vendo nada, mas eu creio no poder do Deus que eu sirvo. Eu hoje te louvo, eu hoje te agradeço, eu hoje quero te bendizer, porque eu creio que enquanto eu dobro os meus joelhos, o céu se movimenta a meu favor. Vai aceitar o diagnóstico? Vai aceitar o laudo? Não tem mais jeito? Quantos viraram para você e disseram: não tem mais jeito, cara? Olha quanto tempo tem isso. Olha quanto tempo tem isso. Olha, eu vou extrair agora do texto. Olha quanto tempo tem isso. Davi, quando sai da casa de Abinadab com a arca da aliança, nós não vamos ler, está lá no versículo, a partir do versículo de número 1. Quando ele sai, ele sabe aproximadamente o tempo certo de chegar com a arca na cidade de Deus. Pegou ou não pegou? Então deixa eu repetir isso para você. Davi, quando ele vai buscar a arca da aliança na casa de Abinadab, e que você sabe que ele prepara um carro de bois, que os bois tropeçam, a arca ameaça cair, Uzá vai lá, mete a mão, e é fulminado, aquela coisa toda. Davi se aborrece com aquilo, mas não toca. E aí a arca fica na casa de Obed-edom durante 3 meses. Quantos meses? 3 meses. Ele já sabia, pega isso aí foi Deus que me deu. Ele já sabia o cálculo, Márcia. O cálculo, pastores. Bem, eu estou saindo da casa de Abinadab.
pelos cálculos do movimento dos bois, eu vou chegar na cidade de Davi aproximadamente no tempo específico, tempo tal. Aí, eu gosto disso porque Deus interrompe um ciclo. Deus interrompe Deus está dizendo assim: todas as vezes que você acha que pode, eu me levanto e interrompo um ciclo na tua vida. Ele sai da casa de Abinadab com certeza, com a certeza no coração que ele ia chegar na cidade de Davi. Aí Deus vai lá e diz assim que nada, rapaz. Vai ter um lugar específico aí que no versículo 6, coloca no 6. Para todo cristão tem uma eira de Nacon, Márcia. Para todo cristão tem uma eira. O texto diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzar a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Para todo cristão, Deus precisa colocar uma eira. A eira de Nacon. Para quê, pastor? Para te fazer entender que não é do jeito que tu quer, não é da maneira que você espera que aconteça, não é no teu tempo. Tem alguém do teu lado? Diga em amor, diga assim: Deus hoje está te parando para dizer, não é no seu tempo, não é diante das suas expectativas, não é diante daquilo que você crê, não é diante daquilo que você elaborou na tua mente, não é. Davi tem que aguardar 3 meses, me ajuda, quanto tempo? Bem, mas não era, Paulo, uma caminhada tão rápida, a cidade de Davi? Deus interrompe. Deus está dizendo para você, em Eclesiastes, no capítulo 3, só para que eu vou até aqui, capítulo 3, esse texto fala sobre 2 tempos. O texto diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe o tempo determinado e o tempo para todo propósito debaixo do céu. Parece ser o mesmo tempo, mas não é. Quando o tempo determinado se alinha com o tempo do propósito, a coisa acontece. Pastor, o que eu estou vivendo? Você está vivendo um tempo de interrupção. O pai virou e disse assim: deixa eu parar ele um pouquinho. Estava muito veloz. Tá, irmãos, nós tínhamos projeto para 2020, não tem noção. 2020 eu disse, pastora Maíra fez o cronograma do ano todo, passei para os pastores, para as igrejas. Eu disse, 2020 ninguém segura a gente, numa velocidade louca. Falei, nós vamos, desculpa a expressão, não consigo, nós vamos explodir esse lugar, vai dar certo. Já tinha cantores, congressos de dança, tudo pronto, estava tudo pronto, festividades. Aí Deus falou assim, ele está muito veloz, deixa eu parar ele aqui um pouquinho, deixa eu fazer ele entender que o tempo determinado precisa estar diante do tempo do propósito, que Deus tem algo para ele, Deus tem algo para essa igreja, mas não vai ser do jeito que ele planejou. Tem alguém do teu lado, diga assim, não vai ser do jeito que você planejou, não vai ser do jeito que você resolveu executar. Você olhou e disse assim, da casa de Abinadab até a cidade de Davi leva um determinado número de horas. Aí Deus vai lá e para você. Aí Deus vai lá e para, deixa eu repetir, para você. Ele te parou para mostrar que não vai ser do jeito que tu quer. Senão quando a vitória chegar, você vai dizer, foi pela força do meu braço. E ele então vira para ti e diz, não é pela força do teu braço, não é do jeito que você espera, é do jeito que eu quero que aconteça. Você entendeu? Diga amém. Entende? Meu Deus do céu. Volta para o texto. Agora,
Pode colocar lá no 12 mesmo. Sabe o que acontece com a casa de Obed-edom? Ela ensina muitas coisas para Davi. A casa de Obed-edom agora ensina Davi a mudar o tempo da chegada. Mudar o tempo da chegada. Olha o que diz o texto. Coloca no versículo seguinte, versículo 13, olha. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Aí o versículo 14 diz assim. Davi dançava com todas as suas forças. Márcia, vamos voltar, volta ao 13, vai. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Agora, a casa de Obed-edom, deixa no 13, a casa de Obed-edom, deixa no 13 para mim, a casa de Obed-edom ensina para Davi a não ter pressa. A cada 6 passos, eles calculam 6 metros, 1 metro por passo. A cada 6 passos, Davi sacrificava. Alguns vão dizer que ele sacrifica 7 bois e 7 cordeiros. A casa de Obed-edom mostra que Deus está no controle. Alguns teólogos vão dizer, por que ele para tanto? Ele para se certificar, será que agora eu estou fazendo a coisa certa? Por que tu correu tanto? E a cada 6 passos, Davi ia e sacrificava. Ele ia, não ele propriamente dito, e sacrificava. Para mostrar para nós que a presença requer sacrifício. Deus hoje me para dizer, vocês estavam muito velozes. Parecia um filme Velozes e Furiosos. Te parei para te ensinar que o que importa não é a quantidade de passos que foram dadas, 6. 6, eu não vi isso em números que tinha que dar 6. Moisés não instruiu muita coisa a esse respeito. Então o que importa não são os passos, é a adoração que é feita durante a caminhada. Quando a igreja adora durante a caminhada, o céu se abre. Deixa eu repetir isso, não vou gritar não, irmãos. Quando a igreja adora durante a caminhada, o céu se abre. O céu se abre. Quando a igreja adora, milagres acontecem. Quando a igreja adora, quando a igreja se movimenta, quando a igreja entende o seu papel, quando a igreja entende o seu papel, a igreja se movimenta. Eu não sei qual é o laudo que foi te dado, mas esses dias aconteceu um milagre em uma das nossas igrejas, com uma das nossas trabalhadoras. Já o que Deus fez, porque a igreja não aceitou o laudo dado pelos médicos. E todos os dias todos os dias de culto a igreja orava. O laudo humanamente era o mesmo, mas existe um Deus que decidiu se movimentar. E eu quero poder, de forma muito breve,
chamá-la aqui, Márcia, por favor, para ela compartilhar com a gente um pouquinho do que aconteceu. Ela vai resumir, eu dei para ela 10 minutos, mas agora eu vou dar 5, Márcia. Vem cá, por favor. Em 5 minutinhos, ajuda a gente a entender o que aconteceu na sua vida e o que vai ser liberado a partir de agora, no nome de Jesus. Graças e paz, igreja. Em 2018, eu fui diagnosticada com um tumor no cérebro. E comecei a fazer o acompanhamento. Logo de início foi um impacto muito grande para mim. Fiquei fazendo acompanhamento de 2018 até 2020. E há quem diga que o ano de 2020 vai ser marcado pela pandemia. Mas na minha vida, não. Na minha vida, o ano de 2020 ficou marcado pelo que o Senhor fez na minha vida. Em 2020, eu recebi o laudo do médico que fazia acompanhamento desde 2018, que o tumor que eu tinha na hipófise, que normalmente só é inibido através de uma quimioterapia ou uma intervenção cirúrgica, esse tumor sumiu, para a honra e glória do Senhor. E em 2020, eu também recebi o resultado desde 2000, eu fiz uma cirurgia no esôfago, porque meu esôfago fechou e eu não conseguia mais me alimentar. Em 2015, o meu esôfago, de novo, estava se fechando. E eu descobri que eu estava tendo complicações na cirurgia que havia feito lá no ano de 2000. E eu levei o caso para o pastor Edson. E junto nós orávamos. E o pastor Edson recebeu a direção do Senhor para que todos os cultos, ele ungisse o meu esôfago, o meu estômago, ele e a pastora Mag. E nós orávamos profetizando cura. E ali, o pastor Alexandre aqui falou de movimento. Nós não podemos parar no tempo de adversidade. Porque com todos os diagnósticos desfavoráveis que eu havia recebido, eu nunca me acomodei em casa. Eu nunca faltei um culto. Eu nunca me prostrei dizendo que eu não ia mais servir a Deus. E em 2020, o médico que me operou no ano de 2000, 20 anos depois, eu encontrei com ele no hospital. E eu fazendo todo o acompanhamento, e esse médico veio para mim e falou assim: Márcia, a sua acalásia foi curada. Então, no ano de 2020, 2 curas eu recebi, pastor Alexandre. Um tumor no cérebro e a acalásia. O meu esôfago não vai fechar mais, porque Deus me curou. Amém? Deus seja louvado por isso. Você entendeu? Livro dos Salmos, Salmos 24, nasce justamente quando Davi aprende tanta coisa na casa de Obed-Edom, com a arca da aliança naquele lugar. E aí o Salmo de número 24, no seu versículo de número 7, para a gente finalizar. Fique de pé no teu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ler juntos. Vamos lá. Vamos lá. Porque eu te falei a respeito de 2 portas. Eu te falei da porta do Hades, que mesmo que Satanás dissesse: eu não vou abrir, quando o Rei da Glória chega, ele não tem poder de manter as portas fechadas. Quando o Rei da Glória vem, irmãos, as portas do inferno não prevalecem contra ela. E ele deixa isso para nós. Mas quando, pastor? A segunda porta é a porta do paraíso. Quando ele diz: está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o véu se rasga. Mas a terceira porta é a porta do teu coração. E essa ele bate.
E essa ele bate. E ele vira para a gente e diz: se você me permitir entrar, se você abrir essa porta, você não tem noção do que vai acontecer do lado de dentro. Existem mudanças que serão de dentro para fora. Então esse texto, você vai soltar a tua voz, pode apagar, você vai soltar a tua voz. E você vai me ajudar nesse texto. Eu vou contar e você vai ler comigo. 1, 2, 3. Quem é o Rei da Glória? Versículo 9. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse que vem nos abraçando? Coloca as mãos à altura do teu coração. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Você está disposto a Ele é adorá-lo? tão manso, cuida dos corações. Independente do laudo. Quem é esse que vem? Canta aí, vai. Constrangendo com o olhar, ele é tão sábio,